Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e antes de qualquer coisa eu quero me apresentar aqui, quero explicar um pouco, né, o que é esse canal aqui, Praticando Energias. Primeiro eu quero dizer que eu tenho um outro canal no YouTube que se chama Reconecta e nesse canal eu falo sobre inteligência emocional, que é especificamente a minha especialidade terapêutica como terapeuta, né? Lá eu falo também sobre autoconhecimento, sobre mediunidade e alguns assuntos, né, que fazem parte daí de quando a gente desperta espiritualmente e começa a pesquisar. Então, por que que eu não estou falando desse assunto que eu vou falar aqui lá naquele canal? Porque eu decidi que eu quero fazer um canal só sobre conscienciologia e sobre práticas energéticas. Então, eu quero estudar os temas da conscienciologia e vou trazer aqui compartilhando especificamente conscienciologia e práticas energéticas. Certo? Por quê? Por que que eu escolhi isso? Porque recentemente eu tenho me incomodado um pouco com muitas teorias, muitas misturas teóricas e às vezes pouco resultado. O que eu quero dizer? Primeiro eu quero dizer assim, para mim é prioritário manter uma mente aberta e para mim também algo que eu não abro mão é o fato de que eu acredito que a verdade está em todos os lugares. Existe verdade e sabedoria em todos os caminhos. Só que algumas vezes, quando a gente decide percorrer e estudar todos os caminhos, a gente mais se confunde do que chega até algum lugar. Por isso que eu falei, não, agora eu quero estudar cada coisa em seu lugar para a gente começar a ter mais palpável os resultados. Quando a gente, por exemplo, uma analogia que eu faço, né? Se eu quiser viajar no Réveillon, aí eu vou pensar assim, pô, tem o Brasil tem lugares incríveis, né? Tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, tem, por exemplo, a Bahia, tem, por exemplo, Florianópolis, por exemplo. A estrutura do ser humano, como a gente é, a gente precisa escolher um só, né? Não tem como eu falar, vou para o Rio de Janeiro, e aí eu vou lá, tô indo para o Rio de Janeiro, aí eu falo, eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu vou um pouquinho para a Bahia também. Isso não é possível. Eu preciso fazer o percurso, chegar no Rio de Janeiro, viver minha viagem no Rio de Janeiro e cada escolha uma renúncia. Eu vou perder a Bahia e vou perder Florianópolis. E aí eu vou concluir. Valeu a pena, não valeu a pena, vou mudar de rota da próxima vez, mas eu preciso fazer um caminho e concluí-lo. E eu acho que tenho percebido que isso vale um pouco também para os nossos estudos de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos eleger um caminho, percorrer aquele caminho, ver os frutos daquele caminho para comparar, para ver se a gente muda de rota ou não. Porque senão a gente vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e a gente acaba não indo para lugar nenhum. Então isso tem sido algo que eu tenho pensado recentemente. E se eu mudar de ideia no futuro, não tem problema, eu comunico e compartilho aqui também. Mas enfim, esse canal ele existe por isso. Eu quero compartilhar aqui especificamente conscienciologia. E por que eu acredito na conscienciologia como um caminho eficiente que vale a pena a gente estudar? Eu quero trazer aqui 3 pontos da conscienciologia que eu acho que valem a pena a gente levar em conta quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. E o primeiro, a primeira base, o fundamento da conscienciologia que eu acho que faz toda a diferença é o estudo, a prática e o exercício do autodomínio energético. A conscienciologia nos ensina e nos propõe a estudarmos, observarmos e praticarmos energias para que a gente comece a ter um desenvolvimento integral, cognitivo, emocional, energético, a forma como a gente vai perceber a nossa manifestação, o que é positivo, o que não é positivo, o salutar, o que não é salutar, se existem interferências na nossa energia, e dessa forma a gente vai adquirir o controle da nossa manifestação e a gente vai poder levar a nossa manifestação para um lugar mais saudável e mais lúcido. Então, o estudo e a prática das nossas bioenergias
faz com que a Conscienciologia seja um caminho muito interessante para a gente percorrer. A segunda base, a Conscienciologia tem várias bases, tá? Ela tem toda uma base de pensamento teórico também, que embasa o pensamento da Conscienciologia. Mas eu quero aqui destacar uma outra base, que é o conceito da assistência como sendo uma prioridade dentro do caminho da Conscienciologia. Por que eu acho que o conceito da assistência, se é que a gente pode dizer assim, é muito funcional para quem quer evoluir espiritualmente de todas as formas? Primeiro que, o conceito da assistência, ele está em vários outros caminhos, talvez em todos. Mas a forma como a Conscienciologia nos propõe isso, torna isso algo prioritário na nossa vida. Faz com que todas as suas escolhas e condutas estejam alinhadas com esse valor. Então, o valor da assistência como sendo a prioridade na nossa vida. E 3 benefícios que eu quero compartilhar aqui do valor da assistência ser prioritário. Primeiro, te salva de você mesmo, te tira do péssimo hábito do ego de ficar mergulhado nas próprias mazelas. Nós podemos passar uma vida inteira reclamando, ó vida, ó céu, sofrendo as nossas dores, olhando só pra gente mesmo. E isso é muito anti-evolutivo, isso não é eficiente. Então, quando eu faço do olhar e ajudar o outro uma prioridade, eu me salvo de ficar olhando só para mim mesmo. E quando eu faço esse movimento de ajudar o outro, eu começo a curar a minha própria dor. É através do outro que eu me curo. Então, segundo benefício, eu começo através do outro resolver também o meu mundo interno. E o terceiro benefício da prioridade da assistência é que eu me torno um instrumento evolutivo dentro do cosmos, dentro dessa nossa mecânica aqui social. E imagina só se nós todos formos um instrumento de mudança consciente. Nós daremos passos largos rumo ao desenvolvimento do mundo, à evolução do mundo, à cura desse mundo, certo? E uma outra base do pensamento da Conscienciologia que eu acho que é muito interessante para que a gente escolha trilhar esse caminho é o conceito da tarefa do esclarecimento. Ou seja, a partir do momento que eu me torno uma pessoa assistencial, que eu vou ajudar o próximo como uma prioridade na minha vida, e eu tenho esse conceito do esclarecimento, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou pegar ninguém no colo, eu não vou ajudar a curar ninguém, não sou eu que vou dar comida na boca de ninguém. Eu vou desenvolver através da minha raciocínio lógico elementos de cura e transformação de determinados temas da sociedade. Então, quando eu entendo o esclarecimento, eu torno a minha meta de vida, eu escolho um tema na vida aonde eu vou estudar e me dedicar para tentar trazer soluções para aquele tema. E aí, se eu começo a encontrar soluções para aquele tema, eu vou compartilhar essa solução com o outro. Eu vou esclarecer. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre, para mim, o tema da dor emocional e das feridas emocionais, aonde eu via as pessoas perdidas nas suas emoções, eu via que esse era um ponto fraco das pessoas ao meu redor e da sociedade de uma forma geral. Então, eu decidi estudar esse assunto para ver se eu encontrava uma solução, uma melhoria, E assim, a partir daí, começar a compartilhar o que eu descobri através do esclarecimento. E para minha surpresa, realmente, quando eu comecei a estudar emoções e cura emocional, eu descobri que sim, existe um caminho que a gente pode curar totalmente toda e qualquer dor emocional, inclusive sendo uma chave de ampliação da consciência. Então, a cura emocional como chave e como elemento fundamental para ampliação da consciência.
E essas minhas descobertas eu comecei a compartilhar, tanto em sessões terapêuticas, como em cursos e vídeos, né? Aquilo que eu descobri e outras pessoas também descobriram, claro, não fui só eu, né? É toda uma linha de pensamento, mas eu dedico a minha energia a esclarecer dentro da questão emocional, aonde as pessoas estão perdidas. Então, eu faço disso uma prioridade na minha vida, faço disso um lugar aonde eu coloco energia, coloco pesquisa, dedico cognição para isso, para poder ajudar os outros a se libertarem das suas mazelas emocionais. Então, a tarefa do esclarecimento é isso, que você encontre de que forma você pode usar a sua razão para ampliar, ajudar a resolver determinado tema. E nós temos inúmeros temas dentro dessa sociedade, para que cada um de nós possa ajudar a esclarecer cada um desses temas, né? E aqui nós temos diversos temas dentro da saúde, dentro das questões relações sociais, né? Dentro de problemas como elementar básico, né, de sobrevivência, de fome, de cuidado aos animais, de cuidado ao idoso. Então, existem muitos assuntos aonde existem dores dentro dessa sociedade e nós podemos escolher um tema, colocar ali a nossa energia para tentar descobrir solução e a partir daí desenvolver uma linha de estudo, uma linha de pesquisa e compartilhar com os outros, tá? Eu acho que quando a gente coloca esses 3 pontos fundamentais da Conscienciologia como prioridade no nosso caminho, quando a gente escolhe isso como um caminho evolutivo, a gente começa a perceber frutos, dar passos largos rumo à nossa evolução, certo? Então, é por isso que eu acho que a Conscienciologia é um caminho muito interessante, evolutivo, espiritual, e isso justifica o fato da Conscienciologia não ser uma seita, não ser uma religião, apesar de também a Conscienciologia ter os seus momentos aonde desculpa, nem tudo eu concordo dentro da Conscienciologia. Nem tudo eu concordo dentro da Conscienciologia. A Conscienciologia tem também, né, questões que poderiam ser discutidas, que eu poderia levantar aqui em conta, mas é uma linha de pesquisa que tem estruturas, formas que quando a gente resolve praticar, a gente começa a ver resultados e passos largos, certo? Espero ter conseguido explicar um pouco meus objetivos aqui com esse canal e daqui para frente é isso que eu vou fazer, compartilhar meus estudos conscienciológicos aqui com você e práticas energéticas também. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.